Olá, pessoal, bom dia. Muito boas-vindas para cada um e cada uma de vocês. Bom dia, pessoal que está chegando. A gente começa dentro de alguns minutinhos, enquanto a casa está enchendo por aqui. Bacana ver vários nominhos conhecidos e muita gente nova também, que talvez esteja tendo um primeiro contato até com a Impulso Beta. Muito feliz de vocês terem reservado essa agenda para estar aqui com a gente nessa terça-feira de manhã, falar desse tema, né, que tanto nos mobilizou nos últimos dias, equidade de gênero no mercado de trabalho, como a gente prepara mais mulheres para posições de Tudo liderança. bem? Mais um minutinho e a gente já dá início, pessoal. Vamos lá, gente. Uma alegria estar aqui com vocês para conversar nessa nossa uma horinha em conjunto sobre esse tema que é super relevante, mas ganhou ainda mais evidência nas últimas semanas, em especial nas redes sociais, na imprensa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como é que a gente vem avançando nos últimos anos em equidade de gênero no mercado. A Impulso Beta tem uma atuação há 10 anos, né, nessa pauta, e a gente também quer apresentar para vocês como a gente se preparou para atualizar nossas soluções, né, para sermos um parceiro mais estratégico ainda de organizações que querem ser ambientes inclusivos e equitativos, né, para as mulheres. E como não nos lembrarmos dessa provocação, né, ao falar de equidade de gênero, como é que a gente pode ter mais mulheres CEOs? Depois de dias em que a gente discutiu tanto, né, e isso inundou em especial nossa rede do LinkedIn, esse debate sobre as crenças limitantes que ainda existem de que lugar de mulher não é nessas posições de mais impacto, de mais visibilidade, consequentemente mais poder, mais dinheiro, mais influência nos negócios, na sociedade, né? Então, nossa ideia aqui hoje é compartilhar alguns dados recentes que contam para a gente essa jornada de avanços, celebrar esses avanços, mas também colocar luz e evidência nos desafios que ainda existem. Também quero compartilhar com vocês nossos aprendizados da Impulso Beta em trabalhar há 10 anos com essa pauta, né? Tanto da perspectiva do desenvolvimento direto das mulheres, como na criação de ambientes que sejam ambientes férteis para as nossas carreiras avançarem, né? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Moraes, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, tenho 38 anos, hoje eu estou usando uma camisa branca, estou com os cabelos soltos e tenho um fundo atrás de mim em que se vê um escritório e o nome do nosso encontro, Meetup. Meetup são esses encontros que nós fazemos todos os meses com essa proposta de levar um conhecimento que transforma. É nossa iniciativa de democratização de acesso a debates qualificados sobre diversidade. Então, a gente vem aqui compartilhar o que a gente está fazendo nas maiores empresas do Brasil, falar de soluções, discutir coisas que tenham repercutido naquele período, né? Eu falo com vocês de São Paulo, fico feliz em saber aqui, vendo até alguns nomes conhecidos, que a gente tem gente participando de diferentes localidades. Eu estou aqui em São Paulo, mas nosso time está espalhado por diversas localidades no Brasil. Nosso time trabalhando remoto está espalhado em diferentes estados. Eu trabalho com a pauta, gente, de equidade de gênero há 10 anos, porque esse foi, né, o ponto de partida da atuação da Impulso Beta, lá em 2015. Sou jornalista de formação
e enveredei, né, para desenvolvimento de pessoas, preparação de pessoas de potencial para serem lideranças há 15 anos atrás. Há quase 10 anos fundei a Impulso Beta e venho me dedicando, né, no desenvolvimento das diferentes soluções, na entrega das diferentes soluções que nós hoje levamos a mais de 150 grandes empresas. Então, a Impulso Beta é uma consultoria estratégica de diversidade e inclusão que se propõe a resolver desafios complexos de grandes empresas. Por desafios complexos, entenda-se transformações culturais, que passam por criar estratégia, por envolver atores chaves da organização, né? Lideranças, áreas especialistas como compliance, recursos humanos, comunicação, e desenvolver pessoas de grupos minorizados também, né? Então, a gente desenvolve as pessoas que a gente quer ter mais representatividade e, ao mesmo tempo, a gente melhora o ambiente e trabalha diversidade, equidade e inclusão como traços da cultura da organização. E a gente faz isso com esses diferentes pilares de atuação, né? Entendendo que toda uma atuação ela tem um objetivo a ser atingido, né? Quando a empresa passa a ter entendimento do que é sucesso nessa pauta para si. Então, o que é sucesso conectado com essa estratégia de negócio? E uma vez que entendo que é sucesso, coloca todo mundo na mesma página por ações de conscientização. Com conscientização, eu não só trago entendimento dos desafios de grupos minorizados, de conceitos importantes, mas eu também conecto as estratégias de inclusão à estratégia de negócios da empresa. E eu preciso desenvolver todo mundo, né? Estamos falando de novas práticas, novas formas de se relacionar, de gerir pessoas, de pensarmos nossas carreiras quando a gente olha para organizações que de fato querem ser inclusivas e romper com uma série de paradigmas que a gente historicamente manteve no mercado de trabalho. Antes de eu mergulhar aqui no nosso debate de hoje, eu quero convidar todos e todas por aqui a usarmos também esse momento para fazer networking. Então, convido todo mundo ao longo aqui dos próximos minutos, enquanto eu sigo com a apresentação, a publicar por aqui o seu LinkedIn ou o contato de alguma outra rede e a comentar onde você trabalha, ou o que você está estudando, contar um pouquinho de onde você fala, quem você é, e colocar seus contatos aqui. A gente está falando aqui, né, de um grupo de quase 60 pessoas que estão conectados no interesse de promover ambientes que sejam ambientes inclusivos para as mulheres, e a gente pode possivelmente aqui sair com boas conexões para seguirmos em conversas, expandir as nossas redes por aqui. Também conto para vocês que a gente tem uma coisa muito bacana para oferecer como presente para todos e todas vocês que reservaram esse tempo para estar conosco nesse meetup, que é uma degustação de uma experiência que faz parte do nosso programa de desenvolvimento de carreira de mulheres. Então, ao final do encontro, eu apresento aqui a vocês. Mas vamos lá, né? Como é que a gente está avançando em equidade de gênero ao longo dos últimos anos? Quando eu, pessoalmente, comecei a trabalhar nessa pauta, por volta de 2013, 2014, e antes mesmo de fundar a Impulso Beta, a gente vivia um cenário muito diferente do que, felizmente, a gente vive hoje, né? Eu vou olhar para dados, mas eu queria trazer essa perspectiva da experiência de conversar sobre esses temas há mais de 10 anos atrás. Era uma época em que a gente ainda estava muito imerso naquele tabu de que feminismo era uma coisa de mulher mal resolvida. A gente tinha achado que já demos muitos passos, não era tão frequente a gente ter esses debates no dia a dia de trabalho, porque a gente tinha uma leitura, né? Que, pô, as mulheres tinham avançado, tinham chegado a altos cargos e seguia ainda com esses esforços. Pô, será que a gente não está causando, tal, né? Minha interpretação é de que a gente viveu um período em que a gente começou a olhar os dados de representatividade de mulheres e a gente ficou otimista com isso. E a gente viu que, vamos falar, 2013, a gente tinha uma mulher na presidência, né? Independente de visões partidárias, a gente está falando de uma conquista de representatividade. A gente estava vendo mulheres chegando a posições gerenciais em várias empresas, né? Hoje, a maioria das empresas tem muitas mulheres em posições de média liderança. Então, a gente estava sentindo que uma geração de mulheres que estava entrando ali no mercado de trabalho, desenvolvendo suas carreiras, íamos viver um cenário muito diferente das gerações anteriores. Então, talvez, por que seguir nesse debate, que era um debate meio conflituoso, de guerra de gênero, né? Talvez porque as manifestações mais
explícitas do machismo, elas estavam começando a minguar. E o que a gente teve nos últimos 10 anos, né, foi um ganho de consciência avassalador. E algumas coisas que agora a gente discute como desafios, a gente nem sabia que esses desafios existiam 10 anos atrás, porque eles estavam presentes, mas eram situações absolutamente normalizadas. Então, a gente celebrou o avanço de alguns números, mas a gente não estava, talvez, olhando para a experiência de ser mulher no mercado de trabalho com o nível de criticidade que a gente tem hoje. E ao longo dos últimos anos, a gente aumentou muito a nossa exigência do que é ser uma mulher no mercado de trabalho. Eu não só quero ter chance de avançar na minha carreira, mas quero ser tratada com respeito, quero ser tratada com uma experiência de trabalho justa. Não quero que decisões sejam tomadas sobre oportunidades para mim com base em crenças meio teóricas do que mulheres podem ou não podem, né? E aí, com todos esses avanços da nossa criticidade, trago aqui porque é impossível ter esse debate hoje sem lembrarmos dessa discussão que ganhou força nas últimas 2 semanas, né? Será que a gente teria tanto burburinho com uma fala como essa que a gente viu desse executivo aqui, né? Desse empresário tão mal preparado para discutir esse tema alguns anos atrás, né? Quanto a gente ouviu falas como a dele anos atrás e elas pareciam ok, né? Falas que estigmatizavam os lugares que nós podíamos ocupar pelo nosso gênero, né? Muitas vezes até na forma de elogios, né? Pô, é ótimo ter mulher na equipe, porque elas são muito organizadas, porque elas são muito cuidadosas com as pessoas. Elas têm people skills, porque, né, mulher, mãe, gerir pessoas, né? Então, assim, a gente não está mais tolerando falas como essa. E não falas como essa, só essa frase que repercutiu muito, né? O Deus me livre de mulher CEO. A gente viu várias mulheres altas executivas contando sobre como é ser essa mulher CEO e desconstruindo todas essas falas abaixo, né? Que são essas falas sobre o que é coisa de mulher e estigmatizando o processo que toda mulher viveria para chegar a altos cargos, né? Acho que foi muito positivo a gente ter esse debate sobre o que é ser CEO, mas para além disso, acho que a gente gerou um debate ainda maior sobre essas crenças que não impactam só as mulheres que estão em posição de liderança, impactam todas as mulheres, né? Essa ideia de que existe uma energia feminina que deveria estar a serviço do lar, essa visão de que os homens que são casca grossa, e então por isso eles que dão conta de trabalhos mais desafiadores. Essa discussão, no fim, ela não é sobre CEOs, né? É uma discussão sobre gente, olha só, um tanto de visão arcaica, visão que ainda afeta a tomada de decisão de contratação. Precisamos falar sobre isso e mudar isso, né? E a coisa muito positiva é que ficou muito óbvio que o mercado não tolera mais esse tipo de comentário. E imagino que vocês certamente acompanharam essas discussões, talvez vários e várias de vocês tenham participado dessas discussões, seja em rede social ou nos grupos pessoais de vocês, que foi uma discussão, né, que começou com mulheres executivas se posicionando, e aí isso gera um burburinho, com homens também se vendo convidados, né, para mostrar, opa, eu não penso isso não, tá, gente? Estamos com vocês. Vejo que teve um movimento muito bacana de homens aliados, como não é tão frequente vermos no volume que isso aconteceu, e a gente, inclusive, viu o quanto esse tipo de posicionamento, inclusive, tem impacto reputacional muito grande, né? As marcas que fazem negócios com a empresa desse senhor aqui foram pressionadas a tomarem posicionamento, e a própria empresa que esse senhor fundou e representa foi pressionada a também tomar um posicionamento. Então, essa é uma boa provocação para a gente de que hoje essa pauta ela não necessariamente é vivida de verdade no dia a dia das empresas, mas ela é uma cobrança da sociedade. Então, de maneira proativa, se colocar contrário à equidade de gênero não é bom para nenhum negócio, nem para o negócio desse cara que pensa desse jeito. Mesmo esse cara que pensa desse jeito precisou tomar decisões que protegessem a sua empresa, dizendo que a empresa, na verdade, não pensa como ele. E aí,
vale a gente celebrar alguns avanços de ecossistema que tivemos ao longo dos últimos anos, né? Avanços esses que, para além de discussões políticos partidárias, eles são cobranças da sociedade civil e se tornam políticas públicas de partidos diversos, embora com mais ênfase para aqueles que têm maior alinhamento com pautas de inclusão, se tornam práticas do mercado de capitais, né? Então, venho aqui celebrar o Programa Mais Mulheres, que foi criado em 2022, que entre várias práticas, a que mais pegou, né, a que mais teve escuta do meio corporativo foi a responsabilização das organizações pelo combate ao assédio. O combate ao assédio, né, é algo essencial para que as empresas sejam um ambiente seguro para que a gente esteja. Óbvio que o assédio não acontece apenas com mulheres, mas ele acontece em mais de 90% das situações com mulheres sendo vítimas, né? É óbvio que o assédio não acontece apenas em relações heteroafetivas, né? Assim, não é sempre de um homem em relação a uma mulher, pode ser de uma mulher com uma mulher, mas a maior parte dos casos é de um homem com uma mulher. Então, a gente precisa, né, de medidas institucionais e, felizmente, isso está se tornando uma pauta mais discutida. Nossa Bolsa de Valores, a B3 lançou no ano passado um produto financeiro chamado IDiversa, que é um índice que reúne dezenas de empresas que são aquelas que, para além de serem bons negócios do mercado financeiro, né, papéis que são bem vendidos, empresas que performam bem, são as empresas dos seus segmentos com melhores índices de diversidade de gênero e raça. Esses são os dois marcadores. O que está por trás desse movimento da P3? Está por trás a articulação de uma tese de negócio de que eu, pessoa investidora, quero investir em empresas que, além de bons negócios, são empresas diversas. Hoje eu consigo entrar na B3 e mapear quais são essas empresas. A B3 me traz um instrumento para que eu enxergue. Se eu, como pessoa investidora, eu, como fundo que tenho algumas teses, quero ter também uma tese de investir em negócios que são diversos, a B3 hoje me dá instrumento para achar essas empresas. Coleta de informações sobre raça e gênero. Então, assim, né, se eu quero valorizar esses negócios de capital aberto que tem esses dados, por um lado, eu tenho todo um movimento da P3 de coletar esses dados, mas essa visão de coletar dados de gênero e raça começa a ser também política pública. Hoje, as empresas precisam reportar sua demografia em relação a esses dois marcadores também. Para além de relatar, começa a fechar o cerco, né? Eu não quero só conhecer os teus números. Eu, sociedade, que pressiona o governo, que pressiona o mercado de capitais, quero também dizer aqui que existe uma expectativa de um mínimo de representatividade. Então, não só quero ver os números, eu quero dizer que se os números não estiverem mais ou menos assim, esses números são inadmissíveis num país que é um país tão plural. E aí, a B3, seguindo um movimento já praticado há alguns anos por outras bolsas de valores do mundo, implementa uma prática também no ano passado, uma prática que foi aberta para a sociedade civil em 2022, para a sociedade civil criticar, e depois foi implementada no ano passado, que é uma prática chamada relate ou se explique. Eu não me lembro exatamente se relate ou se explique, ou aplique ou se explique, que tem aqui por trás a seguinte visão: queremos uma representatividade de 1/3 em conselhos e diretorias estatutárias de mulheres e pessoas de outros grupos minorizados. Se a empresa não tiver isso, a empresa vai precisar se explicar. Então, é assim, ou você cumpre ou você se explica. A ideia não tem punição, mas se você está algum tempo se explicando, você vai ter que se explicar por que você se explica tanto e não resolve. Você fica se explicando para sempre, assim? A gente não está atingindo por isso, está atingindo por isso. Pega mal, né? Reputação. Então, é uma estratégia de constrangimento. Outra coisa muito bacana, né? Neste ano, 2024, a gente teve pela primeira vez, né, a obrigatoriedade das empresas reportarem sobre remuneração com o recorte de gênero. É óbvio, né? Primeiro ano de implementação, uma série de críticas sobre como esse processo foi feito,
certamente tem bastante oportunidade, né, dos órgãos envolvidos, né, da parte do governo, terem uma melhor escuta sobre como se faz gestão de folha nas empresas, para a gente ter um depara mais azeitado e números mais assertivos. A gente ouviu várias críticas nesse sentido de vocês, né, de muitas empresas clientes, mas tem um movimento, gente, vamos pensar os 10 anos atrás, né, que é o nosso mote aqui, falar desses desafios. A gente está dizendo para as empresas que elas têm que passar esses dados, e justamente esses dados é para a gente olhar e dizer: olha só, essa empresa tem essa desigualdade. E uma vez que você aponta onde estão os problemas, não dá para perpetuar os problemas. Como é que a empresa vai ter esses dados e dizer: não, mas a gente está super confortável de manter esses 20%? Afinal de contas, as mulheres acabam performando um pouquinho menos mesmo, é porque elas dedicam a sua energia feminina lá para cuidar das suas casas. Não dá para ter esse discurso. Então, as empresas que reportarem discrepância, elas vão ter que se mobilizar, né? E aí, pessoal, algo também muito bacana que vale a gente celebrar é que a gente também, né, isso é para além dos últimos 10 anos, né, a gente tem um movimento, né, de organismos internacionais de mais tempo, né, defendendo equidade de gênero, mas recentemente, no Brasil, a gente tem visto que nós somos um dos países mais aderentes a essas práticas de governança, perdão, de responsabilidade social corporativa. Então, por trás desses esforços, a gente está falando da atuação do Pacto Global, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem alguns objetivos muito conectados com os esforços de inclusão, esses que vocês estão vendo aqui, né, que é o objetivo 5 de equidade de gênero, objetivo 10 de redução de desigualdades, que passa por todos os marcadores de grupos, né, que a gente hoje se esforça para incluir. Mas uma coisa muito legal para a gente celebrar é que cada vez mais as nossas empresas estão absorvendo compromissos públicos, compromissos de seus negócios alinhados com essas práticas. Falar de ODS não é mais só papo de área de sustentabilidade. Isso está começando a ser uma conversa de pessoas executivas. E alguns movimentos têm sido bastante bem-sucedidos para fomentar isso, né? A gente tem alguns grupos hoje no Brasil, no Movimento Mulher 360, que trabalha com aliança de empresas pela equidade de gênero, a gente tem o Mover, com alianças de empresas pela equidade racial, o Fórum, né, dos Direitos LGBT, que são fóruns que dão prestígio para pessoas executivas que vão lá participar e se comprometer. Então, assim, trazendo, né, para quem trabalha com essa pauta, a gente não move essa agenda só com compromissos reais, a gente move essa agenda com processos de sedução para as empresas e para os indivíduos, né? Sejam processos que incentivam essas pessoas pelo receio de terem problemas, sejam processos que mostram valor, né? Poxa, eu vou estar aqui nesse espaço de troca com essas pessoas. Então, hoje pega bem pessoas executivas participarem desses fóruns, compartilharem os avanços de suas empresas. Logo, um cenário muito diferente de anos atrás, né? Em que falar sobre inclusão era papo de esquerdista. Esquerdista associando, né, com uma série de crenças negativas sobre esse espectro político, né? Então, quem era a favor de trabalhar duro não falava dessas coisas. E a gente ressignificou muito isso nos últimos anos, né? A gente não está achando mais de verdade que ação afirmativa é ação contrária ao mérito. Pelo contrário, a gente está se desafiando a conciliar esforços de inclusão com esforços de busca de talentos, desenvolvimento de gente boa, melhoria dos nossos processos de gestão desses talentos diversos, que felizmente cada vez mais estão nas nossas organizações. Bom, vamos olhar um pouquinho de número também para a gente aterrissar todas essas percepções. Vou pedir para levantar a mãozinha quem estava aqui na semana passada, passada não, retrasada, na Conferência Ethos. Aconteceu em São Paulo, um evento muito bacana do Instituto Ethos, que é uma grande referência. Vocês podem levantar a mãozinha aqui pelo Teams, quem participou desse evento, só para ter uma ideia. Para quem não está em São Paulo, conto para vocês que esse evento está acontecendo em outras capitais também ao longo dos próximos meses.
É um evento, hoje existe, né, uma série de eventos debatendo diversidade em diferentes níveis de qualidade e relevância. Certamente os eventos do Ethos são eventos muito qualificados, em que estão muitas pessoas que articulam as estratégias de diversidade, e estão várias pessoas da sociedade civil também, né? E nesse evento, o Instituto Ethos lançou o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. É um documento, se vocês procurarem assim no Google, vocês encontrarão esse documento, que teve como metodologia de pesquisa traçar o panorama de inclusão, de representatividade de diferentes grupos nessas 1.100 maiores empresas. Não foram as 1.100 empresas que preencheram a pesquisa, mas com metodologia de pesquisa, teve uma representatividade que permite ao Instituto Ethos contar como uma fotografia, né, estimar esses dados que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, assim, vamos olhar para esse dado de participação de mulheres em quadros executivos. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente partiu, né, lá em 2003, de uma participação de 9% de mulheres em nível executivo, estamos falando desde gerência sênior aqui, tá? Para, em 2023, 27,4%. Então, um salto bastante grande de representatividade. Quando a gente olha, né, a fotografia longa, né, a gente percebe que tem um salto bastante expressivo, muito embora a gente vai entender, né, ao destrinchar esses dados, que tem muito desafio ainda, né? Mas celebração, né? A gente ocupou esse espaço. E convido vocês aqui, viu, gente, para também irem compartilhando percepções de vocês, por favor. A gente adoraria ouvir, se alguém quiser levantar a mão e trazer alguma leitura desses dados que a gente está vendo em conjunto, seria muito bacana. Bom, vamos olhar com mais granularidade onde é que estão essas mulheres nas empresas, né? Essa imagem mostra para a gente um dado bem interessante. Quando a gente olha para a base, nível de aprendizes, estágio e trainees, a gente tem um crescimento muito expressivo de participação de mulheres. E a gente quis destacar aqui para vocês programas de trainee. Os programas de trainee, isso o Instituto Etos contou no evento, né? Os programas de trainee, os programas de estágio, eles foram tratados ao longo dos últimos anos pelas empresas como a porta de entrada para as ações afirmativas mais expressivas. Então, assim, muitas vezes a empresa tem receio de ter ações afirmativas mais intencionais para contratação de gerências, de pessoas de cargos especializados, mas como aqui a gente está falando de contratar gente em início de carreira, foi onde as empresas viram que era mais fácil de vender isso para suas altas lideranças, né? Pô, estão falando de profissionais em início de carreira. Não são pessoas que estão consolidadas ainda. Bora investir, então, em trazer mais gente jovem dos perfis que faltam aqui, das mulheres. Estou falando muito de mulher, tá? A gente já vai falar de recortes, né? Das várias mulheridades que temos. Então, aqui a gente teve uma porta de entrada muito interessante. Quando a gente olha para cima, a gente vê, né, os diferentes níveis de liderança. A gente teve pequeno avanço, tá, gente, nos últimos anos mais recentes aqui. Entre posições de primeira liderança até direção, são poucos pontos percentuais de avanço, desde a última pesquisa do Ethos, que era de 2016, para essa. Então, aqui tem uma oportunidade da gente dar uma provocada maior, talvez a gente precise ser mais intencional nessas práticas. E no quadro funcional, né, se a gente for pensar aqui o quadro funcional, convido vocês a uma grande provocação, né? A gente poderia dizer que a gente até tem um certo equilíbrio aqui, né? 40, tá para um 40-60, mas onde estão as mulheres e onde estão os homens? O quanto a gente tem muita oportunidade de mais presença feminina em áreas que até recentemente foram redutos masculinos. E aí, quero compartilhar aqui e vou dar o nome, porque quando a gente tem exemplo bom, a gente tem, né?
que dizer de onde vem, né? Quero compartilhar exemplos de empresas que são empresas de setores que foram historicamente considerados redutos masculinos, né? E que tiveram avanços muito expressivos em participação feminina. Vou falar da Vale, que é uma grande mineradora. A Vale conseguiu, gente, em 5 anos, dobrar a participação de mulheres. E a gente está falando de uma empresa que tem mais de 50 mil pessoas contratadas. Não é que ela dobrou de 50 para 100 mulheres. Ela colocou para dentro milhares de novas mulheres. E como que fez isso? De maneira intencional, com vagas afirmativas em áreas que eram redutos masculinos, em áreas operacionais, que é onde tem volume para contratar. E como que prepara essas mulheres? Intencionalmente, gente. Empresa desse tamanho tem dinheiro. E o intencionalmente é vai lá, faz uma parceria com o Senai da cidade, forma profissional. Essas grandes empresas já formam profissionais, porque o mercado não forma tanta gente para os cargos técnicos que tem. Gerdau, Votorantim, são empresas que também tiveram atuações assim. Gerdau, nossa grande siderúrgica multinacional também, que temos orgulho, né, que está presente em vários países. Votorantim, a gente trabalha com a Votorantim Cimentos, mas é um grande grupo que fez esforços de mulheres na operação. Logo, acho que a gente tem uma provocação bem interessante aqui, nesse sentido. Estou vendo a Júlia da AES falando aqui também. A AES, também empresa parceira da Impulso Beta, uma grande inspiração de como quebrar o estigma do que é lugar das mulheres estarem. A AES não só fez esforços para ter mulheres, como fez isso no sentido de construção de case para inspirar o mercado de energia. A AES é a primeira empresa a ter uma planta operada 100% por mulheres. Absolutamente todos os cargos da planta de produção de energia eólica é operada por mulheres, ou seja, nenhum cargo foi preciso dizer, putz, esse cargo aqui não dava não, tinha que ser homem. Óbvio que isso nos desafia em acessibilidade de espaços, né? Mas quando a gente tem cases em setores que são tão marcadamente masculinos e que até ontem tinham tantos argumentos, até muito objetivos, para seguirem contratando só homens, né? Acho que isso nos provoca, né? Quais são as barreiras que a gente tem, que inclusive são até mais fáceis de romper do que ter que mudar toda a estrutura de ergonomia de uma planta, né? A gente falando muito de mulher, e a gente precisa falar sobre que tipos de mulheres são essas e que desafios diferentes são esses. Por muito tempo, ao falar de equidade de gênero, a gente teve de forma inconsciente um prisma branco, uma leitura branca sobre os desafios. As mulheres negras, em volume maior que as mulheres brancas, sempre trabalharam. Nunca foi uma escolha trabalhar, né? O que para parte das mulheres brancas, por um tempo da história, foi. Ser uma mulher negra é adicionar uma lente ainda mais densa de desafio do mercado de trabalho. Nesse gráfico que vocês veem aqui, a gente tem um comparativo, né, de representatividade de pessoas brancas e pessoas negras, entre pessoas negras, lembrando, estamos falando de pessoas pretas e pardas, e a gente vê a discrepância, né, muito grande. Duas celebrações muito bacanas ao olhar esse dado aqui, tá? Quando a gente olha para aprendizes e trainees, a gente tem tido uma intencionalidade de contratação de jovens negros e negras. A celebração maior é de trainees, tá, gente? Porque Perdão trainee, interromper, acho que não está aparecendo o dado. Se você quiser, acho que passar para a próxima tela, ele vai aparecer. Volta um é, pouquinho. eu tô. Aí, agora foi. Tá escrito Agora raça foi. ainda, fator determinante? Uhum, agora tá. Maravilha. Quando a gente fala de trainee, né, é um termo que por muito tempo tinha um selo de pessoa talentosa que vai voar e, enfim, vai ser liderança em curto prazo, jovem, potencial acima da média. É, e o nosso ambiente profundamente racista da sociedade e das empresas sempre teve ali um caldo cultural muito denso
que impediu que a gente visse jovens talentosos, negros, mesmo formados em boas universidades, como material para trainee. E a gente tem tido bons resultados de participação de jovens negros em trainees, em especial porque recentemente a gente começou a ver programas afirmativos para jovens negros e também, quando a empresa não tem um programa afirmativo, um esforço muito intencional dos times de recrutamento, os times de talent attraction, né, de garantir participação desse público e representatividade na seleção. No quadro funcional, a gente tem maioria negra, mas aqui não tem muita celebração, né, gente? Porque a gente está falando de um país de maioria negra. É um país que tem 56% de pessoas negras. E essas pessoas estão trabalhando. Então, é esperado mesmo que elas estivessem ali. O nosso desafio aqui é que elas avancem para os cargos acima, tá? Bom, a gente falou desses dados e eu quero convidar cada um e cada uma de vocês para a gente mergulhar um pouquinho no que a Impulso Beta tem compreendido desses desafios e das possíveis soluções nesses 10 anos que a gente trabalha com esse tema, 10 anos que a gente teve o prazer de estar ao lado de algumas grandes marcas nesses esforços. Estou vindo aqui a Carol Rezende dando um sorrisinho aqui para a gente. Carol foi a pessoa que implementou o programa de liderança feminina no GPA, programa aqui que impactou milhares de mulheres. Tem a Marta aqui, que é a pessoa que implementou o programa de liderança feminina no Açaí. E, gente, coisa bacana, né? Essas empresas que estão aqui conectaram os esforços de formação de lideranças com suas estratégias de gestão de talentos. O Carlinhos está aqui também, não vi ele aqui, que bacana. Carlinhos da Universidade de Açaí também, dono desse programa por lá. Tem uma coisa muito bacana aqui, gente, que eu posso ter um programa que seja um programa de equidade de gênero, que é para todas as mulheres da empresa. Posso ter um programa que seja um programa de talentos, que seja um programa que eu seleciono pessoas em conjunto com os business partners, com as pessoas consultoras de RH, com as lideranças, em que eu seleciono as mulheres de mais potencial. Eu posso fazer ações de esforço intencional de desenvolver mulheres, conectado com as estratégias existentes de desenvolvimento de talentos, né? Então, aqui a gente tem tido o prazer de acompanhar jornadas de empresas que não só têm mais mulheres, mas estão vendo essas mulheres chegando em altos cargos por uma combinação de esforços, mas também, como parte desses esforços, um desenvolvimento intencional. Então, compartilho com vocês alguns insights que a gente tem ao longo desses 10 anos de atuação do que é produtivo nesse trabalho intencional, né? A gente precisa de um ecossistema inclusivo para as mulheres avançarem. E isso foi algo que a gente aprendeu nos primeiros meses de Impulso Beta. A Impulso Beta teve como primeiro produto, lá em 2015, um programa de formação de liderança feminina, que se chamava Lidera Beta. E as mulheres participavam desse programa e falavam assim, a princípio, antes da gente começar a trabalhar com empresas, por um ano a gente fazia programas abertos, mulheres de vários setores participavam e tal, né? Noeli, a gente pode sim compartilhar esse material com vocês. As mulheres falavam, eu tô achando fantástico me desenvolver, romper as minhas crenças, desenvolver novas habilidades, ser incentivado a ocupar espaços que eu não ocupei até hoje. Mas assim, até hoje eu ouvi que eu não era muito firme e por isso eu não tinha o que precisava para ser líder. Eu ouvi que eu não me posicionava. Eu tenho receio de eu mudar o meu jeito de fazer e começar a ouvir outras coisas. Que eu me masculinizei, que eu agora fiquei grosseira, que eu não sou um bom exemplo para as outras mulheres, porque eu sou uma mulher masculina, que, enfim, fiz escolhas que são escolhas que não inspiram as mais jovens, porque para chegar nesse cargo eu não casei, não tive filhos. Então, assim, uma provocação que a gente teve nos primeiros meses de Impulso Beta foi: não é só sobre desenvolver as mulheres. Tem algo que o movimento negro fala muito, que é assim: a gente chega lá e mudam a linha de chegada. E era esse o receio dessas mulheres que participaram conosco nos primeiros programas de liderança feminina. Se eu não mudo o jeito de gerir pessoas, né, esse ecossistema do que é o mercado de trabalho, eu vou ter um montão de gente preparada que não chega lá. Então, assim, pessoas negras. Ah, mas não tem boa formação. Aí, depois de anos, né,
mais de uma década de ação afirmativa. Hoje, no Brasil, a maior parte das pessoas estudantes nas universidades estaduais e federais, excelentes universidades, aquelas universidades que são difíceis de entrar, são pessoas negras. A gente já virou esse dado aqui. E a gente agora fala, mas peraí, né? Não é só sobre ter boa universidade. Como é que tá o inglês? Ah, mas aí tem o inglês, né? Mas tem sotaque. Então, assim, a gente tem que desenvolver as pessoas e o ecossistema. O que a gente tem visto é que para aumentar a representatividade, tanto na base quanto na alta liderança, tem que ter meta. E eu mencionei aqui o case da Vale, gente, quero trazê-lo aqui de novo. A Vale trabalhava esforços de inclusão de mulheres há muitos anos, desde 2013, quando foi o incentivo do governo Dilma para as empresas que eram empresas com participação de capital público ainda, com histórico de empresa pública, empresas que de fato eram empresas públicas, né? Mas só teve mudança em número a partir de 2019, depois que a Vale foi lá em Nova York, se comprometeu com investidores que ia dobrar o número de mulheres. Aí avançou, em 5 anos dobrou. E aí, gente, porque quando você põe meta, você se compromete, você fica feio se não atingir, você define o que é sucesso. Se não, coisa que a gente ouve em algumas empresas que a gente trabalha, tá? A empresa fica anos falando assim, não, mas a gente trabalha diversidade, a gente fala de diversidade. Mas, gente, assim, vocês não têm que falar de diversidade, porque no fundo, o que vocês querem é mudar as coisas. Enquanto vocês ficam só falando, não definir o que é sucesso, é só bate-papo de corredor. Não é um compromisso para avançar para algum lugar, né? Então, onde é que a gente quer chegar, né? E a gente precisa, sim, preparar as mulheres. Só preparar as mulheres não resolve, mas preparar as mulheres é essencial. E aí a gente traz aqui algumas coisas que são crenças que norteiam toda a nossa estratégia, então, nas nossas soluções, tá? Então, a gente precisa estimular a ambição. A mulher vai ser mais ou menos ambiciosa, e isso é um dado de uma pesquisa da Bain Company, de 2013. É uma pesquisa que conta que as mulheres são mais ou menos ambiciosas, dependendo da cultura da empresa. Empresas que têm mais práticas de inclusão, as mulheres são mais ambiciosas. Então, é meio que assim, onde eu vejo que é possível, eu vou esticando a minha ambição. E as brasileiras, gente, estão, eu não lembro de quem que essa pesquisa é isso aqui, né? Mas tem muita pesquisa para comprovar que as mulheres têm ambição, tá? Porque como é uma crença que a gente é menos ambiciosa, que a gente quer mesmo sair para cuidar dos filhos, tem muita gente que está estudando isso seriamente há alguns anos. As brasileiras estão entre as mais ambiciosas. Bom, então a gente pode só reforçar isso, contar exemplos, né? Oferecer suporte direcionado aos desafios que a gente passa por ser mulher e fornecer ferramentas adequadas a cada momento profissional, né? Se a tua empresa está com poucas mulheres em nível de média liderança, como é que eu ajudo a dar esse salto para a média liderança? Eu estou em linha com o mercado, eu tenho ali 30 e tantos por cento, 40% de mulheres gerente, mas na diretoria isso não está. Eu tenho um gap grande. Como é que eu promovo soluções específicas para esse salto, né? E os dois pontos de baixo são essa estrutura, né? Então, a estrutura de ter lideranças inclusivas que patrocinem as mulheres, não só que não boicotem, mas que patrocinem ativamente, e ter processos de gestão de pessoas que tenham uma lente de equidade. Eu posso trabalhar a lente de equidade para tudo, né? Porque essas mulheres são brancas, essas mulheres são pretas, essas mulheres são pardas, essas mulheres têm deficiência, essas mulheres podem ser lésbicas, podem ter várias idades. Então, se eu ponho lente de inclusão nos meus processos, eu contribuo com as mulheres de todos os perfis e contribuo com o geral aí também, né? Para ter empresas mais inclusivas. E agora eu quero contar mais do que a gente tem considerado acertos desse programa, que a gente vai seguir reforçando no programa que a gente está apresentando hoje para vocês aqui em primeira mão e que a gente vai apresentar muitas empresas em conversas nos próximos dias. Esse é um programa que é um programa sob medida. Quando a gente puder ter conversas em profundidade com vocês, a gente vai apresentar um programa muito robusto, com muitos módulos, mas que a gente faz o diagnóstico do qual é a dor exatamente e apoia vocês a definirem, né? Poxa, é um programa de talento ou é um programa abrangente para oferecer para qualquer mulher que tenha interesse? Bom, qual o orçamento que essa empresa tem, né? É um programa que dura um ano ou é um programa que a gente vai fazer um mergulho, uma imersão, uma série de ações por um mês?
Então, aqui a gente tem total flexibilidade para isso. Ele é presencial, ele é online, porque eu tenho mulheres de várias cidades participando. Lugar de fala. É, é um programa que tem mulheres diversas como os especialistas que estão ali no dia a dia com essas participantes. E quando a gente tem, inclusive, momentos de inspiração com mulheres de destaque do mercado, a gente também tem essa preocupação cada vez mais de ter representatividade, de trazer líderes de mercados mais operacionais, líderes de tecnologia. É algo que a gente vem trabalhando para expandir a representatividade de mercados também. Conexão com casos reais, recorte de gênero, interseccionalidade. Para algumas pautas, é óbvio que a gente vai falar de recortes do ser mulher. Para outras, talvez vocês pudessem oferecer uma capacitação de determinados temas que são encontrados por aí em outras escolas, escolas de negócio, mas vão usar aquele mesmo case vai falar do cara de TI e da mocinha do atendimento, né? Eu fiz MBA no INSPER aqui. Eu passei um curso, 10 anos isso, né? Eu passei o curso lendo cases que me geravam muito desconforto, porque todos os cargos de poder que apareciam no case sempre eram homem. E as mulheres estavam ali sempre como coadjuvantes. A gente tem um esforço intencional, quando a gente não encontra ferramentas no mercado, em construir situações em que a gente coloque as nuances do que é sentar nessas cadeiras, tomar decisões, experimentar o desafio de praticar algumas competências, sendo uma mulher negra, sendo uma mulher 50 a mais, né? E a gente tem uma trilha para acompanhar essa mulher, né, em diferentes momentos de carreira. A gente não tinha isso até então, tá? A gente tinha um programa único que a gente customizava a abordagem dos mesmos temas para vários momentos de carreira. Hoje a gente está expandindo a oferta de temas, conectando com temas que são novos e estão presentes nos principais programas de desenvolvimento do mercado. Então, a gente foi lá fazer benchmark, olhar o que as instituições de formação de negócios estão oferecendo, as outras consultorias que são referência em desenvolvimento de lideranças, sem recortes de inclusão, para que a gente trouxesse as melhores práticas com o recorte de inclusão para Impulso Beta. Tudo que eu estou apresentando aqui para vocês, gente, perdão, também são novas práticas ou reforço de práticas que já funcionavam das nossas trilhas de talentos negros e da nossa trilha de pessoas com deficiência, que são outros dois programas de desenvolvimento de talentos diversos que a Impulso Beta também realiza. Bom, e o que tem de novo, de fato, né? Eu já vou apresentar para vocês como a gente desenhou os módulos do programa para que a gente endereçasse diferentes momentos de carreira. E a gente reforçou, né, dado que a gente está voltando para o presencial em boa parte, né, a possibilidade de experiências diversas ao longo da trilha, para que seja um processo de aprendizagem bastante engajador. Então, hoje, o nosso programa de desenvolvimento de mulheres, ele está se organizando em 4 módulos. Um módulo de autoconhecimento e ambição, porque a gente entende que o pontapé inicial desse processo de aprendizagem é colocar essa mulher preparada para explorar o melhor que ela pode, a partir de uma visão otimista, uma visão sonhadora, uma visão que olhe para si mesmo como terreno fértil de possibilidades. E para isso, né, a gente traz aqui uma ferramenta de mapeamento de perfil que a gente faz em parceria com a Talent Academy, que é uma HR Tech super reconhecida já, né, que está no mercado com essa ferramenta já há 7 anos, aplicando em várias empresas. Algumas das empresas, inclusive, a gente trabalha em parceria, que já eram clientes da Talent também, o caso da Oracle, que está aqui, o Pedro, né, Pedro? Vocês já trabalhavam no processo de gestão de pessoas de vocês com a Talent para mapeamento de perfil. A gente coloca essa ferramenta muito legal, profunda e tal, dentro de um módulo de uma formação de autoconhecimento. Esse é o momento também que a gente tem conversas de impacto com pessoas, mulheres inspiradoras do mercado que a gente pode trazer. A gente pode conduzir um painel inspirador com mulheres da empresa de vocês, e a gente tem aqui um resgate de ancestralidade. É um momento que essa mulher ela reconhece que sim, a gente está falando de um mercado que é super machista, que tem aqui, né, uma carga geracional
cultural que eu trago, né, de as mulheres da minha família que vieram antes de mim, que me trouxeram uma visão de dor, de potência, quiseram que eu fosse diferente delas, ou quiseram que eu fosse como elas, como é que eu olho para tudo isso, né? Para a minha perspectiva de olhar elementos de autoconhecimento que o teste me dá, para o meu exercício de olhar para a minha formação pessoal e me posiciono aqui, o que que eu quero da minha carreira? Que sonho eu posso articular aqui para mim? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, gente. O Bruno está contando aqui para gente sobre o programa de mentoring. No final, a empresa decidiu que deveríamos abrir o mentoring para todos, e acabando ficando sem o foco para mulheres. Olha, Bruno, você está contando aqui para gente, né? Um desafio que muitas empresas têm, que é, poxa, eu vou criar um programa só para mulheres, dado que às vezes eu nem estou no nível de maturidade ou num ano que eu tenho orçamento para fazer desenvolvimento para todas as pessoas. Digo que assim, é óbvio que vocês têm, né, decisões estratégicas de orçamento e tal, mas o que a gente entende que é muito diferente quando eu faço um programa para um grupo específico é que todas as pautas eu garanto intencionalidade nos recortes. Vocês acham que as mulheres não negociam porque a gente não foi capaz de ler um livro sobre isso ou fazer um curso? Não, a gente não negocia porque a gente sabe que a gente vai ser julgada quando a gente é uma negociadora aguerrida. Você acha que a gente não está lendo, estudando pra caramba como fazer marketing pessoal? Só que a gente se sente constrangida de fazer o marketing pessoal na reunião, porque quando mulher faz marketing pessoal, a gente é taxada de estar se achando, enquanto quando o homem faz, a gente já estava muito acostumado, então é tipo normal. Então, assim, todas as habilidades que a gente trabalha aqui, recorte, exemplo, preocupação com linguagem, então, essa dor que você está trazendo, ela é muito comum, e assim, não é que você precise necessariamente ter um programa inteiro só para mulheres, se não tem orçamento ou não tem ainda espaço político para a empresa fazer isso. Talvez você possa ter um programa de formação de gerentes, de lideranças, e ter alguns módulos só para as mulheres. Será que dá para provar isso? E aí, nesses módulos, eu consigo ter uma intencionalidade de desenvolvimento? Bom, então, depois de autoconhecimento e ambição, a gente tem aqui ferramentas de carreira e liderança, e isso é novo para a gente. Trouxe alguns exemplos de temas aqui, mas dentro de ferramentas de carreira e liderança, a gente tem um submódulo que é para todas as mulheres. Então, aqui eu consigo trabalhar com a mulher da operação, operadora de máquina, com a mulher do caixa do mercado, com a mulher que trabalha na loja da Sephora. Eu estou atendendo essas mulheres. Aí eu tenho a mulher que está chegando à primeira liderança, ou aquele grupo de alto potencial para assumir a primeira liderança. A gente tem um nível de primeira liderança. Tem o preparando para a média liderança e o preparando para a alta liderança. Então, aqui a gente vai avaliar, né? Estamos falando de preparar a coordenadora, então média liderança. Pô, mas é mais uma gerente sênior? Vamos mesclar alguns módulos de média liderança e de alta liderança. E aqui a gente tem, né, temas que são temas importantes, né? Influência e gestão de stakeholders. É um tema que eu vou ter pouco recorte de gênero. Mas talvez, por estar num grupo só de mulheres, essa mulher vai falar assim, cara, essas estratégias que a gente está contando aqui, estamos fazendo todas, legal. Mas aqui, queria ouvir das colegas. Como é que é para vocês? Porque no meu mercado, como eu estou aqui nesse mercado de embalagens, eu costumo ser a única mulher lidando ali numa reunião com os compradores. E eu ouço cada coisa. Então, assim, a metodologia não é uma metodologia que é diferente por ser mulher. Mas como eu tenho mulher no grupo, e elas vão se sentir à vontade para isso, vão ter os desafios de lá, na hora que eu estou performando essa habilidade, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou vivendo. Bom, legal. E aí eu vou para um módulo chamado Aceleradores Poderosos para Mulheres, que é um módulo que são temas específicos para mulher. Assim, eu só estou falando aqui com você sobre isso porque você é mulher. Então, eu vou trabalhar algumas coisas aqui que a gente já entende que são instrumentos poderosos para avanço de carreira para as mulheres. Sororidade. Como é que na prática a gente vive sororidade? Que são esses laços da gente se empoderar. Não é falar que, pô, sororidade é legal, mas assim, cara, tô numa reunião, o colega foi interrompida na fala, coisa que a gente vê pouco, né, gente? O que que eu faço? Eu tô vendo isso acontecendo. Pô, eu sou a gerente de RH, tô ali conduzindo o Nine Box, tô ali conduzindo a avaliação de desempenho, eu tô percebendo que as lideranças estão com as falas enviesadas. Eu, mulher, aliada de cuidado de gênero, como é que eu pratico a sororidade? Então, aqui é muito na prática como a gente vivencia isso.
Equilíbrio dinâmico, integrando exatamente diferentes papéis. Esse é o encontro para a gente discutir essa dor, que não é sobre o mercado de trabalho, é sobre a vida, né? A gente mais do que os homens, fomos ensinadas a assumir diferentes papéis. E a gente tem vontade de exercer esses diferentes papéis. A gente entende que para sermos pessoas plenas, a gente vai querer também ter uma vida comunitária, espiritual, participar ativamente de criação de filhos, ou do cuidado de pais idosos, ou do dia a dia dos nossos pets. Como é que a gente traz para o debate qualificado, com perspectivas técnicas de suporte para enriquecer a discussão, esses desafios que são desafios do futuro do trabalho, né? As novas gerações querem equilíbrio, sucesso em várias áreas da vida. A gente traz aqui uma ideia de táticas inteligentes para lidar com microagressões. Então, assim, como no dia a dia eu me empodero. Então, em sororidade, eu estou falando sobre nos aliarmos, e aqui eu estou falando como eu me fortaleço e tenho uma série de ferramentas, né? E síndrome da pessoa impostora, né? Que esse é um tema já mais falado há algum tempo, mas que segue relevante. Então é isso, gente. Essa é a jornada, e a gente chega no último módulo, que é o plano de ação para o próximo passo, que é o momento em que a gente tem, para quem tem a possibilidade de fazer presencial, um jogo de tabuleiro, para de maneira lúdica as mulheres vivenciarem esses desafios e habilidades todos, e a gente amarra num encontro que é bastante inspiracional. Eu convido vocês, né? Quem quiser conhecer mais o programa, faça aqui o convite. A gente vai postar aqui no chat e tem aqui o QR Code para vocês marcarem um papo conosco. Como a gente está fazendo uma comunicação muito intencional, né? Nesse começo de mês, a gente vai ter condições especiais para o mês de outubro. E essas condições especiais, já adianto uma delas, que é empresas que tiverem o fechamento conosco neste mês, mesmo que seja para realização no ano que vem, né, vão receber o assessment que a gente faz da Talent Academy gratuitamente, que é uma ferramenta muito bacana do módulo de autoconhecimento. Então, convido vocês aqui a marcarem um papo conosco, para que a gente possa fazer um diagnóstico e apoiar vocês no desenho de uma trilha que faça sentido. A gente vai ter um momento, tá, para falar sobre a nossa trilha de talentos negros, mas digo para vocês que quem quiser já discutir uma trilha que seja inclusive interseccional, né? Será que faz sentido ter uma trilha de mulheres negras? Esse é um bom timing, né? Porque a gente entra no mês que vem, né, num debate acentuado, frequente, forte e necessário, né, sobre esforços de equidade racial. Tudo que vocês viram aqui desta jornada dos 4 pilares passa a nortear também o nosso programa de talentos negros e o nosso programa de pessoas com deficiência. Prometi presente para vocês e o presente está aqui. A gente falou em alguns momentos ao longo desse encontro sobre o mapeamento de perfil, esse mapeamento que a gente faz com a Talent. É um mapeamento que não é nem possível comprar como pessoa física, ele é só vendido para empresas que vão aplicar em programas, e é uma maneira de vocês conhecerem um pouco de uma ferramenta que faz muito parte dessa nossa estratégia de fomentar a ambição, uma ambição pertinente para a identidade de cada mulher, né? Então, todo mundo vai receber aqui essa semana e convido vocês a conhecerem e depois podemos conversar mais. E faço aqui também o lançamento em primeira mão e um convite para que a gente siga se desenvolvendo como profissionais de gestão de pessoas, lideranças, pessoas que trabalham educação corporativa. A gente não queria deixar passar batido a grande discussão de redes sociais das últimas semanas, né? Depois daquela fala profundamente infeliz. E a gente entendeu que é importante a gente cada vez mais democratizar o conhecimento sobre como é que você pode ser uma pessoa aliada pela equidade de gênero. Muitos homens foram aliados naquela semana. Como é que todos e todas podemos ser, né? Porque nós, mulheres, não precisamos só trabalhar pelas nossas carreiras, podemos ser aliadas às outras mulheres na prática da sororidade. Então, faço convite para vocês estarem conosco nesse encontro. E para pessoas que trabalham em diferentes subsistemas de recursos humanos, a gente vai falar sobre práticas inclusivas de gestão de pessoas para o desenvolvimento de mulheres. Então, a gente vai olhar ali o nosso, né, a jornada da pessoa colaboradora e pensar, colocando uma lente de inclusão, o que a gente faz diferente para sermos intencionais no avanço de carreira das mulheres.
Esses dois encontros são módulos de capacitações da Impulso Beta, são módulos que nós vendemos para as empresas, que são recheados de situações reais, esse de recursos humanos, com cases que a gente trabalha e conhece de nossas empresas clientes também. Então, convido vocês a estarem conosco, a convidarem pessoas que trabalham com vocês para estarem também, que é uma oportunidade de terem acesso a algo que a gente aplica em empresas clientes nossas, né? Pessoal, a gente está chegando ao final. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Foi um encontro que, diferente de outros meetups, a gente não fez participação e aberta para fala, porque a gente tinha muita coisa aqui para contar para vocês, a gente tinha, né, a vontade de apresentar em detalhe esse programa do qual a gente está muito orgulhoso. Programa que eu gostaria de fechar aqui, reconhecendo o nosso time, que está aqui, várias pessoas do time, e que trabalharam muito para a gente chegar aqui hoje, e com bastante orgulho e otimismo apresentar para vocês, e nas próximas semanas apresentar para o mercado. Então, nosso time comercial que está o dia inteiro ouvindo as dores das empresas com as quais conversa e faz diagnóstico, nosso time de operações que vem desenvolvendo as nossas ferramentas para que a gente acompanhe o mercado e, né, e tenha um produto de alto impacto, nosso time de marketing que preparou, né, a embalagem dessa experiência de aprendizagem, não só em apresentações inspiradoras como o que vocês viram hoje, mas no material, né, que vocês vão receber, nas experiências de aprendizagem que a gente sabe que não é só sobre conteúdo, é sobre experiência, né? Então a gente quis trazer um material que também contasse um pouco da experiência que a gente proporciona. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia.